Bom, galera, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre avaliação da aprendizagem. Eu vou compartilhar aqui trecho do meu material. Quem ainda não tem o material, é só entrar em contato comigo, pelo WhatsApp. O número é DDD 21 98643 2400. E vamos lá. Sem, sem mais demoras, né? Vamos começar. Quem for chegando depois, vai. Quem for chegando depois, vai se atualizando aí. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre avaliação da aprendizagem. Já tem vídeo no meu canal sobre esse tema, mas para quem vai assistir gravado, para quem chegou depois, para quem não está entendendo, essa é uma das aulas do meu grupo de mentoria. Então, eu tenho vários pequenos grupos de alunos mentorados para auxiliar na parte de legislação educacional, discursiva e fundamentos da educação. Então, a gente dividiu em pequenos grupos para ir tirando a dúvida, fazendo um acompanhamento, né, mais de perto, mais individualizado. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a avaliação da aprendizagem. Então, galera, vamos entender uma coisa. Quando a gente avalia alguma coisa, quando a gente faz um juízo de valor, a gente tem a avaliação como julgar se algo é bom, algo é ruim, né? Ah, eu vou comprar uma blusa e vou avaliar se essa blusa é boa ou é ruim, se essa blusa é cara ou é barata. Eu vou comprar um alimento, eu vou avaliar se esse alimento rende, se ele não rende, se ele é caro, se ele é barato, se ele é gostoso, se ele não é, a durabilidade dele. Então, quando a gente fala em avaliação, dependendo do que vamos avaliar, essa palavra ela pode ter um olhar diferenciado, né? Pode ter um olhar, não. Pode ter um significado diferenciado dependendo de para onde vai o nosso olhar sobre a avaliação. E o que a nossa, né, a lei maior do país, a lei que rege a nação, fala sobre a avaliação da aprendizagem. A partir da Constituição, né, a LDB vigente teve início uma maior discussão sobre a avaliação. Galera, toda lei ela tem que estar embasada, tem que ter por base, tem que estar baseada na Constituição Federal. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9394/96, ela vem aí embasada na Constituição Federal. E a nova LDB, como ficou conhecida na época, também chamada de Lei Darcy Ribeiro, ela vem preceituando aí o que nós, docentes, temos que fazer em relação à avaliação. Então, o que a LDB fala sobre isso? A LDB preceitua, a LDB diz que nós, os docentes, devemos ter a incumbência, né, o nosso dever de zelar pela aprendizagem dos alunos e verificar o rendimento escolar, realizando uma avaliação contínua, algo que ocorre, né, ao longo do percurso, não é algo só no começo ou só no final. Ela é contínua e vai se acumulando. Então, uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, prevalecendo, né, ressaltando os aspectos da qualidade sobre a quantidade. Ou seja, não adianta eu saber muitas coisas de uma maneira rasa. Eu prefiro ter um conhecimento com qualidade. Não adianta o aluno conhecer muitas coisas de uma maneira superficial. É preferível que ele conheça menos coisas, mas de uma maneira mais aprofundada. Porém, na prática, muitas das vezes não é isso que acontece. Muitas escolas têm uma visão diferente, muitos professores têm uma visão diferente. Foca na quantidade de questões que, de repente, o aluno consegue resolver, mas não na qualidade do que esse aluno conhece. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre os tipos de avaliação, a avaliação ao longo da história. Tudo começa ali com a chegada dos jesuítas, né? Que vem aí a primeira tendência pedagógica aqui no Brasil. Chega aí com a tendência tradicional, com a chegada dos jesuítas, no período aí da colonização.
Na avaliação tradicional, a classificação do aluno acontece a partir do processo corretivo. Ou seja, o professor ele pega ali o caderno, a prova do aluno e vai corrigindo se está certo, se está errado, sem se preocupar em como esse aluno construiu aquela resposta, sem se preocupar em entender como ele fez para chegar até aquela conclusão. É simplesmente contando os pontos, erro e acerto, né? E a gente não pode confundir, porque muitas pessoas entendem que avaliar é medir, né? Se uma coisa é boa ou é ruim, se uma coisa é muito ou pouco. A gente faz esse tipo de avaliação e julgamento, né? Quando a gente vai comprar uma coisa, quando a gente vai viajar. Será que vale a pena? Será que não vale? Mas quando a gente fala em avaliação da aprendizagem, é preciso entender que essa avaliação da aprendizagem, ela não é um juízo de valor, de contagem de erros ou acertos, né? É necessário entender o processo. Nessa concepção, de acordo com Paulo Freire, o professor será sempre o que sabe, enquanto o aluno será sempre o que não sabe, né? Então, quando Paulo Freire ele olha para essa avaliação tradicional que veio lá dos jesuítas, né? E perpassa os dias de hoje, ele, como é que ele descreve isso? De acordo com Paulo Freire, nessa avaliação tradicional, o professor é o todo-poderoso, é o que sabe todas as coisas, e o aluno é aquele ser vazio, que não sabe nada. E o professor é o fortão, todo-poderoso, que vai colocar ali todos os ensinamentos dentro do aluno. E o aluno só fica ali, ó, paradinho recebendo. O aluno é um indivíduo passivo, ele fica só parado recebendo o conhecimento do professor. Esta forma avalia a fração do conhecimento, ou seja, a parte, e desvincula o aluno, né, daquilo que ele lembra do que foi transmitido, daquilo que ele pode fazer com o que aprendeu. Ou seja, não adianta o aluno só lembrar daquilo que foi transmitido, decorar e botar no papel. É preciso que ele entenda, compreenda o que ele aprendeu, mas ele saiba usar isso no seu contexto, no seu dia a dia. Eu aprendi isso, a fórmula da água, H2O. Tá, mas o que que isso influencia na minha vida? Por que que eu preciso saber isso? O que que eu vou fazer sobre isso? Por que estudar água é importante? Qual a importância da água na minha vida? Então, quando eu foco na quantidade, eu boto lá 10 perguntas. Qual é a fórmula da água? Quais são os estados físicos da água? O que é fusão? O que é solidificação? O que é vaporização? O que é evaporação? E aí eu faço perguntas, né, ali objetivas. Agora, quando eu foco na qualidade, eu posso perguntar qual é a fórmula da água? E a seguir perguntar qual a importância da água para o planeta, para o indivíduo. De que maneiras, né, a falta, a escassez da água pode prejudicar os seres humanos? Ou seja, eu estou indo na qualidade. Eu posso questionar sim sobre qual é a fórmula da água, mas isso não é o mais importante. O mais importante é entender qualidade sobre o assunto água. O que a água interfere na minha vida, no meu dia a dia, no meu cotidiano, tá? Então, o Paulo Freire, ele discorda dessa avaliação tradicional, onde o professor entende que o aluno tem que decorar, memorizar, fez a prova, acertou lá 7, 8 questões, parabéns, acabou o próximo assunto. Foca na quantidade, né? Enquanto o Paulo Freire, quando ele discute sobre educação, ele fala que os conteúdos têm que estar de acordo com o contexto do aluno. Tem que se entender as problemáticas do dia a dia desse aluno. E também, né, esse aluno ele não pode só decorar conceitos. É preciso conhecer os conceitos e saber onde utilizar, de que maneira utilizar. E uma outra autora que fala sobre avaliação mediadora. Toda vez que eu falo sobre avaliação mediadora, eu me lembro de uma amiga que estudou comigo, né, fez curso comigo, foi minha aluna e colega de trabalho, a Débora.
E a Débora, ela, toda vez que ela ia perguntar alguma coisa, ela falava, professora, e a Jussara? O que que a Jussara fala? E eu falava assim, que Jussara, menina? Ela, aquela Jussara, Jussara Hoffmann. Olha, eu morria de rir. Ela era muito engraçada. E toda vez que eu falo de Jussara Hoffmann, eu me lembro da Débora. Então, a avaliação mediadora, de acordo com a Jussara Hoffmann, ela vem aí na contrapartida dessa avaliação tradicional. Enquanto a avaliação tradicional, ela foca só no final, no resultado final, né? A Jussara Hoffmann, ela fala sobre uma avaliação que vai mediar, vai prestar atenção em todo o percurso desse aluno, do momento em que ele chega até o último momento dele. Não vai considerar só o final, vai considerar esse caminho. E galera, a gente não pode esquecer. O processo de ensino e aprendizagem não é um processo linear. Os nossos alunos e nós não aprendemos retinhos da mesma maneira. Ora, nós estamos aqui, depois a gente baixa, né? É um processo que tem seus altos e baixos, suas indas e vindas. Ora a gente avança, ora retrocede, ora a gente está aqui em cima, ora a gente dá uma descidinha, ora estabiliza, mas não estabiliza o tempo todo. Então, de acordo com a Jussara Hoffmann, tá? A avaliação mediadora exige prestar muita atenção no aluno, conhecer esse aluno, ouvir os seus argumentos, propor questões novas e desafiadoras. Como eu falei, não basta só colocar lá quais são os estados físicos da água, qual é a fórmula da água. É necessário que o aluno seja desafiado, que a gente consiga entender do que esse aluno precisa, quais são os conhecimentos prévios que ele tem. Quais são os conhecimentos a partir desse conteúdo para frente? Onde eu preciso focar mais para torná-lo um cidadão crítico, reflexivo, capaz de usar o que ele aprende na escola para mudar, né, o contexto, para colocar para fora aquilo que é colocado na escola. Porque se o que é aprendido na escola só serve para fazer prova, nós não estamos fazendo o nosso papel corretamente. Então, a Jussara Hoffmann, né, ela defende aí uma avaliação mediadora, ou seja, eu vou mediando o meu aluno em todo o percurso e eu vou avaliá-lo em todo o percurso. Eu estava comentando, eu dei aula num curso presencial, curso Futuro Certo, lá em Belford Roxo. A gente vai começar com uma turma presencial, né? Eu também estou numa turma no curso RC em Madureira e no Amor da Minha Vida, né? Que é o curso online que eu amo de paixão, amo estar com vocês da Equipe Gama e a gente vai começar na Equipe Gama dia 28. Então, galera, eu estava comentando lá no curso, né? Há muito tempo atrás, eu trabalhei muitos anos da minha vida em escola particular e a atividade antigamente na educação infantil, a gente trabalhava com folhinha mimeografada. Gente, eu sou velha, eu vou fazer 51, então eu sou do tempo do mimeógrafo. E aí eu me lembro que eu fiz uma folhinha mimeografada e a disciplina era exatamente a gente falar sobre disciplina de ciências, ciências naturais, para falar sobre a água, a utilização da água, a higiene, isso lá em 1900 e bolinha, tá, gente? E aí eu desenhei, o enunciado era: pinte os elementos que utilizamos para nós, para a higiene do corpo. Aí desenhei vassoura, desenhei escova de dente, desenhei balde, desenhei pá, desenhei rodo, desenhei chuveiro, desenhei toalha, desenhei sabonete. Isso desenhar copiando em cima do stencil, porque eu não sei desenhar nada. Então, o enunciado era pintar os elementos que se usava para a higiene do corpo. E aí eu tô lá verificando a folhinha de cada um, né? E eles pintaram chuveiro, toalha, o sabonete. Antes eu falei, desenhei um chuveiro no quadro, e aí fingiram que estava tomando banho. Cantei a musiquinha, chuveiro, chuveiro, não faz assim comigo, né? E aí a gente foi falando da importância de lavar para cada parte do corpo e depois fui para a folhinha, né? A educação infantil na escola privada usa muito a folhinha. Já na educação pública, nem tão. Quase nada, pelo menos esse é o que preceitua onde eu estou, que é o município do Rio. E aí, galera, teve uma criança que pintou um balde. Isso me marcou muito, porque às vezes a gente quer avaliar o aluno a partir das nossas experiências. E o que isso tem a ver com avaliação mediadora?
eu simplesmente não dar certo ou errado. Se eu acho que algo não está de acordo com aquilo que eu esperava, eu tenho que trazer esse aluno para perto e entender o que ele pensou quando ele cometeu aquele erro, que para mim era um erro. Porque na minha cabeça, o balde, a vassoura, a pá era para higiene da casa. Então ele não pintou a vassoura e a pá, mas pintou o balde no quesito higiene do corpo. Chamei aquele aluno, né? E perguntei: como é que você toma banho em casa? Aí ele falou: eu abro o chuveiro, eu pego o sabonete, eu tomo banho, depois a minha mãe me enxuga, e se eu molhar o banheiro, ela briga e parará. Eu falei: legal. Você pintou o balde. O balde não é para jogar água no chão, para limpar o quintal quando tem cachorrinho. Aí ele falou para mim: ah, é? Quando falta água, tu não toma banho, não? Ou seja, o tomar banho de balde, para a minha realidade, não funcionava. Porque a maioria do meu tempo, a maioria da minha vida até aquele momento, eu morava em apartamento. E apartamento, não que eu me lembre, no tempo que eu morei lá, não faltou água, né? Até aquele momento. Já essa escola ficava aqui onde eu moro hoje, porque antes de eu morar aqui, eu morava em Copacabana. Então, lá não era essa realidade. Mas aqui na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, isso é uma constante. Hoje, isso já faz parte da minha vida, o banho de balde, porque às vezes falta água sim. No verão, então, isso aqui é uma loucura. Mas naquele tempo, lá atrás, eu não tinha essa vivência. E aí, o que acontece? Quando esse aluno falou para mim, ué, quando falta água, tu não toma banho, não? Sabe o que aquela dá aquela viradinha de chave? Caramba, ele não tá errado. Errada estou eu em não considerar todas as possibilidades, né? Porque ali se tivesse um balde e uma caneca e ele pinta o balde e a caneca, o que tem a ver a caneca com a higiene do corpo? Como é que você tira a água do balde para se molhar, né? Então, isso é uma avaliação mediadora. Você não sair dando certo e errado para o aluno. Você está com dúvida? Você não entendeu muito bem o caminho que aquele aluno percorreu? Você tem que trazer ele para perto. Avaliar não pode ser lá dar 1, 2, 3, 10 para o aluno. Você precisa entender como esse aluno chegou ali. Uma outra coisa, né? Uma outra experiência. Eu trabalhava numa escola em Rocha Miranda, uma Escola Municipal Pará, também no município do Rio, e estava dando aula sobre a pré-história numa turma de sexto ano. E aí eu pedi para que eles fizessem um comparativo entre como era a vida na pré-história e como é a vida hoje. E aí, alguns alunos me responderam exatamente como estava descrito no livro, né? Na pré-história, os homens, diferentes dos homens de hoje, que moram em casa, viviam em cavernas. Não existia energia elétrica. A maioria foi descrevendo como estava no livro. E teve um aluno que me chamou muita atenção. Então, assim, são exemplos que eu guardo no coração para que eu não esqueça nunca de que eu não posso julgar e sim avaliar a partir de um contexto. Então, a maioria dos alunos colocou ali como estava no livro, quase que com as mesmas palavras. E esse aluno ele colocou assim: na pré-história, era mais ou menos assim, na pré-história tudo era muito difícil. Por quê? Eles tinham que comer com talher de barro, porque não tinha loja americana para comprar garfo, faca e prato. Eles iam de um lugar para o outro andando e isso demorava muito. Por quê? Não tinha Uber e nem internet. Mas a vida deles era muito divertida. Não tinha mercado, não tinha fogão, mas de noite eles faziam fogueira e churrasco do lado de fora da caverna e era muito divertido. Ou seja, ele não usou as palavras do livro, mas ele conseguiu descrever de uma maneira muito profunda como era, né, fazendo ali um paralelo as diferenças entre a pré-história e os dias atuais. E eu compreendi que nem todo mundo que acertou a questão usando as palavras do livro compreendeu tão bem essas diferenças como esse aluno que usou as mesmas as palavras dele.
que se baseou no que ele estudou e entendeu. Então, ele não usou as palavras do livro, ele não usou o contexto técnico. Porém, o que ele fez? Ele compreendeu e colocou aquilo usando as próprias palavras, né? Então, isso é avaliar com empatia, avaliar a partir de uma mediação, né? Avaliar entendendo o propósito do aluno. Então, a avaliação mediadora, de acordo com a Jussara Hoffmann, exige prestar muita atenção no aluno, conhecê-lo, ouvir seus argumentos, propor-lhes questões novas e desafiadoras, guiando aí esse aluno por um caminho da autonomia, essa autonomia moral e intelectual. Pois estamos vivendo um momento caracterizado por uma infinidade de informações, né? No meu tempo, por exemplo, se eu quisesse pesquisar alguma coisa, era muito difícil. E hoje a gente tem uma enxurrada de informações ali na ponta dos nossos dedos, mas não adianta a gente ter acesso a essa infinidade de informações sem que a gente saiba o que fazer com ela. Nessa concepção da avaliação mediadora da Jussara Hoffmann, a subjetividade, ou seja, aquilo da interpretação de cada um, na elaboração de perguntas é positiva, uma vez que permite um momento da correção. Perdão, da correção. Só um momento que eu estou com soluço, gente, deixa eu respirar. Da correção e reflexão sobre as hipóteses. Isso, Lili, a gente ia para a biblioteca, né, quando tinha que pesquisar alguma coisa. Então, quando a gente pesquisa, quando a gente entende esse aluno, ok? A gente entende que ele tem a sua autonomia, o seu ponto de vista. Então, a gente precisa fazer uma reflexão quando a gente está construindo uma avaliação. A gente precisa entender e refletir sobre as hipóteses do aluno. Assim como foi na questão do balde, assim como na questão da pré-história em relação aos dias de hoje, ok? E aí um outro autor muito falado, além da Jussara Hoffmann, é o Lucchesi, né? O Lucchesi, ele fala que existem duas práticas completamente diferentes, a saber, examinar e avaliar, né? Quando eu examino, eu sou mais criteriosa. É uma forma mais rígida, mais engessada. Quando eu avalio, eu procuro construir um resultado possível. Quando eu avalio um aluno e não examino o que ele fez, quando eu avalio de acordo com o Lucchesi, quando eu faço uma avaliação, eu avalio o aluno e também avalio as minhas práticas, porque se o meu aluno não conseguiu atingir os objetivos que eu propus, é porque as minhas metodologias, as minhas técnicas, né, o meu fazer docente não está indo ao encontro, ou seja, está indo de encontro, está indo contra aquele aluno. Então, quando eu avalio o aluno, eu também estou avaliando as minhas práticas, ok? Então, para o Cipriano Lucchesi, existem duas práticas complementares diferentes: examinar e avaliar. Para o Lucchesi, avaliar significa subsidiar, né? Dar uma base aí à construção do melhor resultado possível. E não pura e simplesmente aprovar e reprovar alguma coisa. Os exames, né? Somente prova e teste engessam a aprendizagem. Prova e teste, galera, fazem parte da avaliação. Mas eu não posso ter só isso como uma base. Porque às vezes naquele dia o aluno que é tão brilhante, tão bom, não estava bem. Então eu preciso ter uma avaliação contínua e cumulativa. Então, quando eu só olho com um olhar examinador, eu não estou sendo justa, eu estou focando só, né, ali de uma maneira fria, só no final e não no percurso. Os exames engessam a aprendizagem, tornam essa aprendizagem rígida e não flexível, contínua, como o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação a constrói fluidamente, trazendo para o contexto do texto, né? Os exames dizem respeito à avaliação tradicional e a avaliação diz respeito a uma avaliação mediadora. Quando eu falo que eu vou examinar um aluno,
É o meu olhar mais tradicional, com foco no resultado somente, só na nota. Só que eu não posso medir um aluno por uma nota, uma única nota. Eu tenho que observar o todo, o processo, começo, meio e fim. E isso diz respeito à avaliação mediadora. O Lucchesi também ele ressalta, né, assevera em entrevista concedida ao Jornal do Brasil, que essa nova abordagem sobre avaliação nasceu da insatisfação com os tratamentos somente técnicos da avaliação tradicional. E que a escola hoje não avalia a aprendizagem do aluno, mas sim examina ainda dentro da modalidade jesuítica. Sendo assim, os exames são pontuais, classificatórios, seletivos, né? Nós ainda temos muito que caminhar nesse processo. A escola, ela deve avaliar e não examinar, né? Nem todas as escolas, nem todos os professores, eles estão prontos para essa discussão, né? Às vezes a gente pode dizer, vocês não estão prontos para essa discussão. Nem todo mundo se atualizou, nem todo mundo conseguiu entender e conceber a avaliação dessa forma. Nesse sentido, temos o auxílio aí da neurociência, que é a ciência que aborda como o cérebro aprende, né? Como o cérebro aprende, se desenvolve. E de acordo com a reportagem, toda a atenção para a neurociência da Resposta Escola Nova de 2012 diz assim: aprender não é memorizar informações. É preciso saber relacioná-las, ressignificá-las e refletir sobre elas. Então, a nossa tarefa hoje, né, vai além de trazer conceitos. É tarefa do professor, então, apresentar bons pontos de ancoragem para que os conteúdos sejam aprendidos e fiquem na memória, e dar condições para que o aluno construa sentido sobre o que está vendo em sala de aula. Ai, gente, solução é muito ruim. Ou seja, eu preciso trazer aquilo para o contexto, para que o aluno entenda como ele vai colocar em prática. Tanto Jussara Hoffmann, como a neurociência, né, como o Lucchesi, eles concordam que o aluno deve ser instigado, provocado, né, deve ser ativo em sua aprendizagem. E cabe ao professor propor, orientar e oferecer condições para que esse aluno desenvolva suas potencialidades. Tá, galera? Então a gente precisa entender. O que que a gente precisa entender desse ponto aqui do material? Para quem está assistindo gravado, para quem vai assistir pelo YouTube, esse é um recorte do meu material chamado Resumão do Magistério, tá? E eu vou colocar esse vídeo gravado para que vocês possam entender um pouco desse material. E quem quiser adquirir, eu vou deixar o número do telefone na descrição. A avaliação da aprendizagem é um instrumento que conecta o processo de ensino com a aquisição de conhecimento. Uma avaliação integral. O que é uma avaliação integral? É uma avaliação em todos os aspectos. Eu não posso só avaliar o aluno em um aspecto. Eu tenho o emocional, né? O motor, o cognitivo, porque às vezes o aluno ele sabe muito, ele tem a vivência daquilo que ele está aprendendo, mas pode ser que naquele dia, emocionalmente, ele não esteja bem. Pode ser que naquele dia ele esteja com uma dorzinha. Por exemplo, hoje eu cheguei do trabalho, eu acho que eu abusei de chocolate, eu ganhei chocolate dos alunos, ganhei chocolate da escola, e eu acho que eu abusei no chocolate e eu tenho enxaqueca. Então hoje eu estou aqui, né, para trazer essa aula para vocês, mas eu tô com uma dorzinha de cabeça, então talvez se eu não estivesse com essa dorzinha de cabeça, a minha aula hoje estaria bem melhor. Então, a gente não pode julgar ninguém. A gente precisa entender de uma maneira integral. E uma avaliação integral na educação está diretamente relacionada e estruturada à maneira pedagógica de Jacques Delarose, em seu relatório sobre educação infantil sobre o século XXI. E aí, né, ele vem falar sobre os 4 pilares da educação. Não basta só o aluno saber fazer ou saber conhecer. Ele precisa aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, os pilares da educação, junto, né, com a Base Nacional Comum Curricular,
a gente vai trabalhar essas questões de habilidades, competências, é o que eu estou falando desde o começo dessa aula. Não adianta só decorar, não adianta só eu conhecer, eu preciso saber o que fazer, eu preciso saber de que maneira eu vou trazer isso, né, para a sociedade, de que maneira eu vou trazer isso para a minha vida. Então, o que seria aprender a conhecer? Apropriar-se do conhecimento e ter domínio da análise, né, de informações com o propósito de desenvolver habilidades específicas. Então, se eu estou estudando para uma disciplina específica, eu vou aprender as especificidades daquela disciplina. Eu vou conhecer fórmulas, eu vou conhecer regras, ok? E o que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi? Eu vou desenvolver habilidades pragmáticas e objetivos. Saber transformar aquilo que eu conheci, né? Transformar o conhecimento adquirido em oportunidades. Eu vou fazer alguma coisa com aquilo que eu conheci. Então, o conhecimento, né? São as regras, os conceitos, ok? E aprender a fazer é o que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi. E como eu vou levar aquilo que eu aprendi para os demais? Interagindo, reconhecendo a importância da diversidade, da universalidade, entendendo que eu não vivo sozinho, eu vivo em uma constante interação com demais pessoas, pessoas da mesma idade, de diferentes idades, de diferentes contextos, e aprender a ser, né? Reconhecer-se como um indivíduo em constante formação. A gente não é, a gente está, a gente aprende, reaprende e se transforma dentro de uma sociedade que se transforma a cada dia, gente. Se a gente pegar, não vou muito longe, pegar como era o ensino há 10 anos, como era a nossa rotina de ensino-aprendizagem, tanto enquanto aluno como professor, antes da pandemia. Então, galera, a gente precisa entender que a avaliação, ela precisa considerar todo o processo. Para eu avaliar um aluno, o primeiro ponto é onde eu quero chegar. Eu vou avaliar se eu atingir os objetivos ou não. Mas se eu não souber quais são os objetivos, como é que eu vou atingir? Primeiro eu tenho que saber onde eu quero chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, eu não vou saber se deu certo ou deu errado. E quando eu avalio o aluno, eu não posso avaliar só o final do processo. Eu tenho que avaliar todo o percurso. Eu tenho que entender todo esse caminhar desse aluno. E eu não posso medir, eu tenho que avaliar. E quando eu avalio o aluno, eu estou avaliando a mim também. Então, Lilian, obrigada por estar aqui, tá? Tem um outro vídeo no canal do YouTube que eu vou botar no grupo da mentoria, mas quem está assistindo pelo YouTube é só rolar aí, que tem o complemento desta aula, está num outro vídeo falando sobre avaliação, ok? Então, eu vou deixar aqui, vou postar esse vídeo para vocês, ok? E peço que quem já adquiriu o material faça a leitura do material com calma, com atenção. Quem já faz parte da mentoria, me manda a dúvida que tiver, ok? Quem quiser deixar comentário no vídeo, tirando alguma dúvida ou querendo saber alguma coisa, eu olho todos os dias, tá bom? E ó, uma boa Páscoa para vocês. Tudo de bom. Hoje eu estou muito emocionada. Hoje é um dia de muita felicidade, né? Eu tenho alunos, hoje saiu o resultado corrigido de Magé, e eu tive a felicidade de ter muitos alunos aprovados, alunos da equipe Gama, alunos mentorados, tá? Alunos da mentoria, alunos dos cursos presenciais do Centro de Concursos para passar lá na Cinelândia, alunos da equipe Gama, essa não tem nem o que dizer, porque a gente sempre tem os alunos ali no topo da classificação. Kátia, um beijo quando você estiver vendo esse vídeo. Parabéns pelo seu segundo lugar. Parabéns aí pela sua matrícula. Obrigada por tanto carinho. Uma boa Páscoa para todo mundo. E se você está assistindo esse vídeo depois da Páscoa, tá bom também. Então, essa é uma das aulas de avaliação. E aí no canal tem outras aulas, outra aula sobre avaliação. Um beijão, Lília. Obrigada por estar aqui comigo. Qualquer dúvida pode chamar, tá bom?
e assiste lá o segundo vídeo. Eu vou ficando por aqui e qualquer dúvida é só chamar. Beijão e um bom feriadão aí, galera.